Olá, estamos de volta e o assunto agora é sobre IP. Acompanha comigo. Endereço IP. Você pode ter dois tipos: endereço IP fixo, ou também chamado de estático, e o endereço IP dinâmico. O endereço IP fixo ou estático ele é utilizado nos servidores preferencialmente. O IP dinâmico, esse é utilizado nos computadores clientes. Professor, o que é um servidor? O que é um computador cliente? Eu aconselho que você assista ao vídeo Arquitetura Cliente-Servidor que nós temos aqui no nosso canal, ok? Para você entender melhor o que é um computador cliente, o que é um servidor, como acontece toda a comunicação, ok? Lá nós vamos estar explicando bem mais a fundo. Bem, aqui o que nós vamos falar? Vamos falar em específico diferenciar esse IP para servidores, que é o IP fixo ou estático, e o dinâmico. Por que o servidor utiliza? É interessante que quando falamos em servidores, nós temos essa ideia de que é um computador que está lá são computadores, né, de grande porte que estão lá na internet para servir a todas as requisições que os clientes solicitarem. Então, por essa razão, a qualquer momento que um cliente deseja se conectar ou buscar uma informação com um servidor, é interessante que esse cliente saiba aquele número daquele endereço IP daquele servidor, ok? Por isso é interessante que os servidores tenham endereços IP fixo, ok? Já é diferente, por exemplo, do IP dinâmico para os computadores clientes. Ou seja, computadores cliente, resumindo, o meu computador, o seu smartphone, todos esses exemplos são máquinas clientes. Então, por exemplo, eu acabei de conectar aqui a internet. Para estar conectado à internet, obrigatoriamente eu recebi um endereço IP, que me dá exclusividade enquanto eu estiver conectado à internet, ok? Então, naquele dia, naquele horário, aquele endereço IP, no momento em que eu passei conectado, ele está reservado para mim. No momento em que eu desconecto da internet, aquele endereço IP provavelmente já vai ser utilizado por um outro computador. E assim, isso possibilita ao endereço dinâmico, ao endereço IP dinâmico, um melhor atendimento a esse grande volume de equipamentos conectados à internet, ok? Acompanhe, aqui no IP dinâmico, tá? Nós temos esse protocolo chamado de DHCP. E o protocolo DHCP é justamente para gerar automaticamente esses endereços para essas máquinas clientes, que você já deve imaginar a grande quantidade de máquinas que existem em todo o mundo, né? Então, obviamente, isso não é uma tarefa humana, é uma tarefa que a gente deixa para a máquina fazer. Então, quem vai fazer isso é a máquina através de um protocolo chamado DHCP. Ele vai gerar esses endereços IPs de forma automática. Gente, as versões. Atualmente, nós estamos utilizando duas versões, a IPv4 e a IPv6. Verdade, você não ouviu errado. As duas hoje estão em funcionamento, ok? E por que as duas hoje estão em funcionamento? O IPv4, ele por um bom tempo, ele conseguiu atender aos equipamentos conectados no mundo. A grande dificuldade foi, com o crescente aumento, o IP na versão 4, né, o tal chamado IPv4, não conseguia mais atender a essa grande quantidade de equipamentos conectados à internet, ok? Logo aqui embaixo eu mostro até o tamanho. Então, por exemplo, o IPv4 ele possui um tamanho de 32 bits, ou seja, 4 octetos, e isso faz com que a gente possa conectar cerca de 4,2
300 bilhões de equipamentos, certo? Aproximadamente. Já o IPv6, a gente possui 128 bits, o tamanho desse endereço. Ou seja, isso vai possibilitar uma grande possibilidade de combinações, certo? Ou seja, o número eu até coloquei aqui embaixo, eu confesso que eu não sei nem como falar ou calcular essa quantidade de possíveis combinações aqui que você tem com o IPv6, certo? Enfim, avançando. Nesse slide aqui, nós vamos entender melhor como acontece o funcionamento. Então, com base nesse slide aqui, ele vai te ajudar a responder algumas questões e também fazer com que você entenda um pouco como acontece a rede na sua casa, a rede, como os teus equipamentos da tua casa estão conectados à internet, ok? Enfim, então vamos começar por aqui, ó. Vamos começar aqui pela parte do roteador, ok? Eu quero que você agora imagine o teu computador desligado, certo? O teu computador nunca se conectou a esse roteador. Então, você comprou um roteador, colocou na sua casa, você ainda não tem ainda nenhum pacote de internet com nenhum provedor de acesso, ok? Você tem apenas o roteador aqui na sua casa, ok? Você tem apenas esse roteador. Eu quero que você fixe nele. Aqui nesse roteador, você vai observar o seguinte, que nós vamos ter um endereço IP, ok? O endereço IP. Todos os equipamentos que forem entrar em contato um com o outro deve ter um endereço IP. Todo equipamento que vai se conectar deve possuir um endereço IP. É o seu número de identificação. Ou seja, qualquer pessoa que vai conversar uma com a outra, é necessário que ela conheça o nome daquela pessoa para poder chamar, tratar com mais clareza, né? Então não é diferente nas conexões com os equipamentos. Então o roteador vai ter um endereço IP. O teu computador, que nós vamos falar mais à frente, também vai ter um endereço IP. E futuramente também o teu provedor de acesso também terá um endereço IP. São 3 equipamentos, todos os 3 têm que receber a sua identificação, ok? Ok, então continuando. Lá no teu roteador, você vai ter a máscara. A máscara ela vai informar a rede como ela estará sendo dividido, por exemplo, as subclasses, certo? Esse vídeo nós não vamos falar sobre subclasse, até porque falar sobre classes de rede, subclasses, demanda bastante tempo. Então, isso é assunto para um outro vídeo, ok? Certo o seguinte, que quando você for configurar o seu roteador, provavelmente você vai colocar apenas, basicamente, 2 configurações em se tratando de endereços. A primeira vai ser com relação ao endereço IP, você vai colocar, no nosso exemplo eu estou colocando aqui o 192.168.1, ok? E a outra configuração que você vai ter que colocar vai ser a do servidor DHCP, ou seja, dentro de todos os roteadores você tem esse protocolo funcionando. Então, quando você ativa esse protocolo, esse roteador ele vai gerar automaticamente endereços para todos os dispositivos que se conectarem a ele, ok? Então, automaticamente ele vai gerar esses endereços. Bem, quando você coloca esse endereço IP, automaticamente a máscara ela já vai ser configurada aqui, certo? Ele reconhece que esse endereço aqui, 192.168.0, ele reconhece que isso faz parte da máscara 255.255.255.0, ok? Ele já vai reconhecer isso de forma automática, ok? Então,
O gateway, se você observar, o gateway e o DNS aqui, ó, o servidor DNS, eu coloquei na cor vermelha. Por que na cor vermelha? E também deixei aqui como automático. Porque isso você vai obter, são endereços que você vai obter quando você estiver conectado a um provedor de acesso, ok? Então, o que for tratar, os endereços que você for configurar aqui no roteador, ele vai estar na cor azul. Todos os endereços que você vai obter com o teu provedor de acesso, ele vai estar na cor vermelha, ó, ok? Vai estar na cor vermelha. Então, você já está você configurou o IP, repetindo, você configurou o endereço IP, a máscara e ativou o teu servidor DHCP, ok? Observação, quando você ativar o seu servidor DHCP, ele vai te pedir uma faixa, certo? Então aqui eu coloquei essa faixa, olha, ela vai do 192.168.2 a 192.168.0.254. Professor, por que você colocou assim? Bem, eu conversei aqui do 2 justamente porque eu já reservei o número 1 para o próprio roteador. Então, ele vai ser o ponto 1. E todos os demais equipamentos vão começar do ponto 2, ponto 3 até o ponto 254. Ok? Então, você já está com o teu roteador configurado. Vamos agora adicionar mais um provedor de acesso. Você agora contratou um provedor de acesso. O cara veio, fez a instalação, tudo, né? Ele disse, olha, você já tem aqui, já está chegando a internet. Então, se já está chegando a internet, é porque esse provedor de acesso, certo? Que ele tem um número, olha só o número dele, a identificação dele é com base no IP 172.18.0.3, certo? Então, lá no teu roteador, o gateway, professor, o que é o gateway? Gateway é a tua porta de entrada, ok? É a tua porta de entrada e porta de saída também. Então, o teu roteador, ele vai observar o seguinte, olha, para onde eu tenho que enviar algo, por onde eu tenho que enviar algo para a internet? Aí ele vai consultar lá nesse portão, olha, a internet, ela está entrando e saindo por aqui, ó, através do gateway, certo? E esse endereço aqui, ó, foi o obtido com o provedor de acesso, ok? Pode ser que o endereço que o provedor de acesso vai colocar aqui, certo? Vai ser o próprio endereço IP dele, ou ele pode colocar um outro endereço também. Mas provavelmente vai ser esse endereço aqui, ó, que ele vai estar setando, colocando aqui, ó, ok? No endereço de gateway do teu roteador. Outra observaçãozinha, servidor DNS. Você está conectado à internet. Para que o roteador possa receber uma informação de um dispositivo, e essa informação é acessar um site, ou seja, o usuário digitou lá uma URL, www.google.com.br. Então, para que essa URL possa sair do dispositivo até o provedor de acesso, então o roteador está no meio. O roteador, para passar essa URL para o provedor de acesso, o roteador tem que saber para qual endereço ele vai mandar isso. Então esse endereço vai estar aqui, ó, também de forma automática. Provavelmente o servidor DNS vai ser esse também aqui, ó, esse número aqui do endereço IP, ok? Gente, então o roteador tem que saber essas duas informações, o gateway e o servidor DNS, certo? Que ele vai coletar essas informações com o provedor de acesso. Ou seja, quando o roteador recebe a URL, ele passa para cá, ó. E aí o provedor de acesso reconhece, porque o provedor de acesso é que é o responsável por fazer a tradução. Ou melhor, não é nem a tradução, é a troca. Ele vai pegar a URL que o usuário digitou e vai trocar ou vincular com um determinado endereço IP pertencente àquela URL, ok? Isso por quê? Porque o que está à frente do provedor de acesso é a internet. E aqui na internet
todas as máquinas somente são identificadas através de endereços IP. Ou seja, aqui nem na internet, nenhuma máquina é identificada com ou através de URL, ok? É somente através de IP. Por isso tem que haver essa troca, ok? E o DNS é justamente essa troca. É um servidor que faz essa troca. É um servidor. DNS significa serviços de nomes de domínios, ok? Enfim, então nós já estamos com o nosso roteador com todos os endereços aqui configurados, porque nós já estamos conectados ao provedor de acesso. É chegada a hora de você abrir o teu notebook. Então você abriu ou ligou o teu notebook, ok? Você vai se conectar. Ah, professor, é necessário que no meu roteador eu coloque outras configurações? Sim, provavelmente você vai querer ter uma segurança, você vai querer colocar uma senha no teu roteador. Você vai criar uma rede, você vai dar um nome para essa tua rede, ok? Então lá no teu roteador, vamos supor que você colocou o nome da rede, minha casa, e aí você coloca lá a sua segurança, ok? Mas enfim, você ligou o teu computador, e o que é que esse computador, quando estiver conectado a esse roteador, vai receber? Primeiro, esse computador, para ele poder conversar com todos esses equipamentos que nós falamos, seja o roteador, seja o provedor de acesso, ele vai precisar ter um número IP. E ele vai receber esse número IP com base no servidor DHCP que está no roteador, ok? Então observe, aqui o endereço IP do cliente, e eu até coloquei, ele vai obter esse endereço IP, e ele obteve aqui o número 192.168.0.109. Esse número aqui ele está obtendo daqui, desse servidor DHCP, ou seja, dessa faixa aqui, que vai do 2 ao 254, ok? Outra coisa, logo que o teu computador, teu equipamento, obter esse endereço IP, ele também vai obter qual é a máscara dessa rede, ok? Então a máscara ele também setou a 255.255.255.0, a mesma que está configurada para a rede do roteador, ok? Depois ele vai obter o gateway, ou seja, o meu computador ele tem que ter também uma porta de entrada e saída para as informações que ele vai enviar ou receber da internet. É o gateway do teu computador, do teu equipamento, do teu smartphone, da tua Smart TV, ok? Então, qual o gateway desse meu equipamento? Vai ser o número, o endereço IP do roteador, ok? Por quê, professor? Porque quando esse equipamento aqui quer enviar algo para a internet, ele vai enviar algo para o roteador, que é quem está à frente dele. Então, ele tem que dizer, olha, a entrada e saída da internet, o responsável é ele aqui, é o roteador. Então, meu computador manda para cá. Quando chega aqui, o roteador diz, agora eu tenho que mandar isso para frente. Quem está na minha frente? É o provedor de acesso. Então, ele vai mandar pela porta que ele também entende entrada e saída, que é o gateway dele, que provavelmente vai ser esse número aqui, ok? Continuando, ele vai obter também o servidor DNS. Aí detalhe, que aqui no servidor DNS, quem sempre faz a troca de URL para endereço IP, sempre é o provedor de acesso. Essa daí é uma das grandes funções de um provedor de acesso, certo? A primeira grande função de um provedor de acesso é gerar endereços IP. A segunda é fazer essa troca de vincular URL a um determinado endereço IP, ok? Que é o que nós conhecemos como DNS, serviço de nome de domínio. Então, obter o servidor DNS, ele vai estar trazendo aqui, o endereço lá do provedor de acesso, porque quem faz a troca desses nomes de domínio é o provedor de acesso, não é o roteador, ok?
Então, aqui para mostrar um pouquinho para vocês, ó, eu já estou, como eu vou obter todos esses endereços aqui, eu vou deixar tudo automático, então eu vou estar configurando o meu protocolo IPv4 da seguinte forma: ó, obter um endereço IP automático, ele vai obter aqui o endereço IP automático, ele já vai colocar a minha máscara e já vai colocar também, ó, o meu gateway aqui, ó, ok? Que ele vai obter aqui no roteador. Aqui, ó, na outra seção aqui, ó, obter endereço dos servidores DNS automaticamente, ou seja, vai ser esse endereço aqui que ele vai estar setando, ele vai estar inserindo aqui de forma automática quando o roteador informar qual é o endereço DNS aqui do provedor de acesso, ok? Ele vai estar colocando aqui. E aí o resultado disso é que vai ficar assim, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para você poder acompanhar melhor. Então, olha só como ficou. Ó, aqui, ó, são os mesmos dados lá de cima, ó, IPv4, a máscara. Aqui, ó, no gateway, ó, tá vendo, ó, o gateway que ele obteve do roteador, certo? O servidor DHCP tá aqui, ó, servidor DHCP, que é esse meu aqui, ó, quem está fornecendo esses números aqui, ó, o DHCP é justamente esse roteador, quem está fazendo a parte de gerar os endereços IPs automático, e gerou esse número aqui com o final 109, ok? E aí o meu servidor DNS está aqui, ó, ok? Esses aqui são os endereços secundários do DNS, ok? Isso aí quem faz faz também de uma forma automática, ok? Ó, aqui eu já estou colocando para ele obter esses endereços do servidor DNS de forma automática. Então ele já vai colocar aqui, ó, tanto o preferencial, né, como o alternativo, que é a mesma coisa de secundário. Beleza, pessoal? Então, o restante aqui, ó, com certeza, aqui nós temos, após esse provedor de acesso, nós vamos ter outros provedores, né? E aí, lá no nosso vídeo de arquitetura cliente-servidor, eu falo justamente disso, né? Então, por exemplo, aqui, né, esse provedor de acesso que está próximo a você, próximo à sua casa, ele é um provedor de nível 3, ele é um provedor de acesso à internet de nível 3, também chamado de nível metropolitano. Então, à frente dele, nós vamos ter o nível 2, o regional nacional, e o nível 1, que é o internacional, que é o mais top, que está na parte mais alta da nossa internet, ok? Então, pessoal, então o que nós temos a falar é justamente isso. Pessoal, eu peço encarecidamente que você ajude com o crescimento desse canal, se inscrevendo, ativando o sininho lá da notificação e também deixando seu like lá que gostou, ok? Então, essa foi a nossa aula de IP e você já sabe, se é com jovem, vai na fé.